Ele chega na Terra com uma missão impossível aos olhos humanos. Quem sabe? Acabei de falar, trazer o reino de Deus sobre os homens, e Jesus veio abrir a porta da eternidade para os seres humanos. Olha que sobrenatural. Ele trouxe o reino dos céus. João ele prega, que viria um mais forte do que ele, mais poderoso. Arrependei-vos e crede. O reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo. Então Jesus ele veio com essa missão de trazer o reino dos céus na terra, trazer o reino de Deus e abrir a porta da eternidade. Não é a porta da esperança, não é outra porta, mas a porta da eternidade. Estava fechado, estava tudo parado, tudo travado. Jesus, Deus inconformado, diz para Jesus: vai lá, agora é tua parte, é teu momento. E Jesus ele vem na terra com algo sobrenatural, amém? Quantos receberam isso? Quantos receberam o reino dos céus, o reino de Deus? Quantos receberam a eternidade? Amém? Fala para o irmão do seu lado, tem um pedacinho da eternidade aí. Amém? Nós estamos sendo preparados para entrar, amém? Já estamos vivendo a eternidade. Quantos vivem de milagre? Levanta a mão. Quantos vivem por fé? Levanta a mão. Amém? Quantos creem num Deus Todo-Poderoso? Levanta o pé. Por que vocês levantaram a mão? Estou brincando, é a mão mesmo. Então você já vive a eternidade. Nós já vivemos a eternidade aqui na terra. Começamos. A diferença é que quando estivermos nos céus, aí não tem mais retorno, e graças a Deus, eu já estou lá, não quero voltar mais para essa terra corrompida não, mas enquanto você está na terra, você tem, Deus ele te dá a opção, você está na eternidade, viva a eternidade, o caminho é estreito, você segue o caminho, ou você desiste da eternidade. Enquanto estivermos na terra, temos essa opção, mas eu já decidi, a minha opção é Jesus, amém? A minha opção é o reino de Deus, a minha opção é a eternidade. Então, Jesus ele veio com essa missão, trazer na terra o reino dos céus, o reino de Deus. Profetas profetizaram sobre o reino de Deus na terra. João Batista foi o último profeta a profetizar antes de Jesus. E Jesus vem e começa a pregar também sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Mas Jesus veio com esse poder de abrir a porta dos céus para a eternidade. Agora nós temos acesso à presença de Deus. E Lucas, capítulo 3, versículo 18, Jesus é confrontado em relação a isso. Um dos confrontos aí nesse capítulo 3, os religiosos, saduceus, fariseus, questionam Jesus. Espera aí. De acordo com a minha religião, com a nossa religião, de acordo com o judaísmo, é proibido, Jesus, fazer qualquer coisa no sábado. Olha a religião, porque Moisés ensinou que Deus quer que guardemos o sábado, precisamos guardar o sábado. Eles tiveram uma interpretação errônea sobre o que Jesus estava fazendo. Jesus ele poderia sim curar, Jesus ele poderia ajudar o necessitado no sábado. Jesus poderia fazer isso. Mas eles queriam pegar Jesus de toda forma. E eles questionam Jesus, porque Jesus ele cura uma mulher que fazia anos que estava enferma, um espírito imundo se apossou dela e colocou uma doença para a morte. Jesus olha para ela e fala: ser curado, você está livre. Só isso que Jesus fez. Mas eles estavam olhando, Jesus que representa a igreja, que é o noivo, naquela época ele já incomodava, os religiosos. Jesus incomodou, não diferente de hoje, nós vivemos, presta atenção aqui, gente, criança está andando lá, fica focado aqui, e Jesus já incomodava as pessoas, a cultura da época, não diferente de hoje, a igreja também incomoda, Jesus continua incomodando as pessoas. Então eles tentaram pegar Jesus
mas não teve jeito, né? E cada vez que eles tentavam pegar Jesus, eles eram frustrados, se frustravam, eles se envergonhavam, porque aumentava, né, a multidão, aumentava quem precisava, e os religiosos estavam perdendo espaço, perdendo terreno. Amém? Então você entende, né, a importância do reino de Deus na tua vida, a importância da eternidade. Estamos sendo preparados para viver com Jesus a eternidade, reinar para sempre com Ele. E Jesus, aqui no capítulo 3, versículo 18, ele caminha, continua andando, tranquilo, fazendo a parte dele, que é o que nós temos que fazer como filhos e filhas de Deus, cumprir a nossa missão aqui na terra. E aí Jesus diz, Lucas 13, versículo 18, Jesus ele fala, com o que o reino de Deus é parecido? Ele faz uma pergunta, sim ou não? Que comparação posso usar? Olha a outra pergunta de Jesus. Vou perguntar de novo. Com que o reino de Deus é parecido? Jesus faz essa pergunta. Que comparação posso usar? Ele estava vendo aquela multidão, estava vendo os religiosos, e aí, aqui não fala se ele estava com os discípulos ou não, lógico que ele estava com os discípulos, mas a Bíblia não fala que eles estavam sozinhos, ele e os 12, né, os discípulos de Jesus. E no versículo 19, Jesus ele fala sobre o reino de Deus. Ele é como uma semente de mostarda, que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. Eu vou ler de novo. Com que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? E aí ele responde, ele é como uma semente de mostarda, que um homem pega e planta na sua horta. A semente de mostarda é a menorzinha, a menor semente que existe de hortaliças. A planta cresce e fica uma árvore. Aí você vê a foto da mostarda, tem bastante desse tamanho, porque plantação não pode ser muito alto, mas a árvore da mostarda cresce até 3 metros de altura. É uma árvore grande. Jesus ele dá um exemplo, fica uma árvore e os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. Olha que interessante, o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda, é tão pequenininho, mas quando essa mostarda ela é enterrada, esse grão é enterrado, né, tem o poder de crescimento enorme, fica, né, a maior das hortaliças, uma das maiores árvores, uma semente tão pequena comparada às outras que se torna algo grande. O reino de Deus é isso. Quando entra no nosso coração, parece que é tão pequenininho, né? Muitas vezes eu não sinto nada, né? Eu senti um arrepio só, mas aceitei Jesus, mas tem um poder transformador tão grande nas nossas vidas que se torna, né, em algo maravilhoso dentro de nós. Quantos entendem isso? Sim ou não? Então fala, eu entendo. Ou eu não entendi nada, não tem problema. O importante é você não mentir. Né? Jesus ele faz essa pergunta para conhecer o coração daquela turma, daquele povo, daquela época. Né? Vocês estão atentos ou não? Tudo que eu tenho pregado até agora, tudo que eu tenho feito até agora, é mais importante do que curar no sábado? É mais importante do que honrar o sábado, na verdade? Né? O reino de Deus é muito mais do que um sábado. O reino de Deus é muito mais do que religiosidade. Por isso os religiosos se frustravam, os religiosos se envergonhavam com Jesus, porque Jesus ele sabia a missão dele. O reino de Deus é muito mais importante do que comida e bebida. O reino de Deus é muito mais importante do que bens. O reino de Deus é muito mais importante do que qualquer coisa nessa vida. É Deus em nós, é Deus se juntando, né? É o ambiente do Éden tocando, entrando no nosso coração. Lembra que Adão e Eva, Deus ele visitava Adão e Eva na viração do dia? É a mesma coisa, o reino de Deus. Jesus trouxe Deus para nós, para o nosso coração. Amém? Você consegue entender? Sim ou não? Qual a importância do reino de Deus para a tua vida?
Deus é grande, o reino de Deus é poderoso para mudar a tua vida, a tua sorte. E Jesus ele continua no versículo 20. Que comparação poderei usar para o reino de Deus? De novo ele pergunta, né? Ele pergunta primeiro, explica sobre a semente e faz a pergunta de novo. Estava faltando corajosos ali para falar, eu entendi, Jesus. Mas Jesus ele pergunta de novo, que comparação poderei usar para o reino de Deus? Versículo 21, outro exemplo, ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Olha que exemplo sobrenatural também. Nós temos um exemplo no povo de Israel, e até hoje eles fazem isso, de não fermentar a massa quando tem a festa dos pães asmos, né? A festa ali do Jesus, os judeus, né? Eles entendem que o fermento vai levedar a massa e não precisa, né? Eles precisam se santificar. Mas aqui Jesus ele dá um exemplo sobre o fermento como crescimento, né? O fermento aqui tem um poder de crescer. O fermento aqui é representado como um reino de Deus, né? A farinha, eu e você. Consegue entender, sim ou não? O fermento, quando é misturado na farinha, né, e mexe, coloca água e deixa a massa ali cevando, né? Eu já fiz muito pão, né? Gosto de fazer, mas não faço mais. Mas é a coisa mais deliciosa ver aquela massa crua crescendo. Se você não pegar ela para enrolar o pão e colocar para assar, crescer antes de assar de novo, para assar, a massa ela vai crescendo, vai chegar uma hora que ela diminui, né? Então o fermento ele tem o poder de fazer a farinha crescer. E Jesus ele explica novamente o poder do crescimento. O reino de Deus é comparado ao fermento que faz com que uma massa cresça. Olha a importância do reino de Deus. E os fariseus, os saduceus, os religiosos não tinham entendido. Inclusive, a turma que estava andando com Jesus não tinha a experiência ainda, o entendimento daquilo que Deus estava trazendo dos céus para a terra, para mim e para você. Por isso Deus ele dá esses 2 exemplos lindos, né, que algo tão pequeno, a semente da mostarda representa muitas vezes a nossa fé, quando nós estamos fraquinhos, mas temos fé. Pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Se você tem fé, vai acontecer, porque tudo é possível ao que crê. Quantos recebem em nome de Jesus? E também o reino de Deus ele é comparado ao fermento. Ao fermento, é a presença de Deus que entra dentro da gente e molda todo o nosso interior. Jesus ele deixa 2 exemplos, né, que marca, né, a nossa vida, muda a nossa vida, traz o reino de Deus para dentro de nós, para vivermos a eternidade com Deus. Amém? Você consegue entender? Olha o poder de transformação. O quanto você tem valorizado essa presença? O quanto você precisa valorizar essa presença de Deus que transforma, que faz mudar você, o menor dos homens, né? E você se torna o maior em Deus, em autoridade. Aonde você anda, né, o diabo tem medo de você. Né? Não é você que tem medo do diabo, amém? É o diabo que tem medo de você. Aonde você coloca as mãos, abençoa. Eu vi um vídeo, acho que a pastora que mandou, né, de uma mulher que estava com o filho, né, andando, acho que na frente da casa dela tinha uma... Me lembra aquela árvore que dá um ipê? Todos davam flores e esse ipê não. Aí ela teve a brilhante ideia, a fé, de pegar o óleo e ungir. Eu achei coisa mais linda, eu acho que só para mim que você mandou, não sei se mandou para vocês aí, se vocês viram. Mas ela, mostrando que ela tinha muita fé para o filho, porque o filho estava ali aprendendo, ela pegou e ungiu, mas derramou óleo sobre a árvore e começou a profetizar. Você é abençoada, você se tornará frutífera, toda a maldição que foi lançada sobre você está quebrada em nome de Jesus. Mas árvore tem maldição?
Uai, pergunta para Deus, não pergunta para mim não. Mas ela não estava frutificando. Consegue entender? E aí eles vão visitar à noite, né? Ela vê uma flor, e aí o marido chama a atenção, atrás da árvore tinha milhares de flores. Deus que fala? Então tá. Pois é, olha o Espírito Santo falando. Espera aí, vai lá olhar. E conforme ela olha, o menino olha que experiência que o menino teve, o filho. Primeira experiência. Ele começou a chorar muito. Desde o começo o vídeo mostra o menino chorando, porque uma árvore estéril começou a dar fruto, flores representa frutos, né? Naquela árvore, né? Frutificação. Né? Então, o reino de Deus ele é comparado a isso, é a fé. Né? A semente de mostarda é a fé. O fermento que levedou a massa e a massa cresceu, quer dizer que o reino de Deus está fazendo efeito. Está surtindo efeito na sua vida. Quantos têm fé em Jesus? Quantos têm fé que Deus pode mudar e vai mudar a tua sorte? Vai trazer cura, vai fazer milagres, maravilhas na sua vida. O reino de Deus está sendo plantado, implantado dentro de você. E a eternidade, né, cada vez mais consolidada dentro de você. Quem vive por fé, quem vive no reino de Deus, não tem tempo de olhar para a direita, não tem tempo de olhar para a esquerda, não tem tempo de olhar para trás. Não, é o alvo, é o caminho. Esse é o reino de Deus. E nesses dois exemplos, Jesus mostra crescimento, né? Nesses dois exemplos, Jesus mostra que quem tem fé, frutifica. Né? Para viver no reino de Deus, você precisa se movimentar. Quando você está com frio, você fica paradinho, sem blusa, ou você se movimenta para correr atrás de uma blusa, para entrar debaixo de uma coberta. Você corre, não é? Vai pôr meia no pé, vai vestir uma roupa mais quente, vai atrás de uma coberta, faz um chazinho, uma pipoca e vai orar, amém? Glória a Deus, amém ou não, gente? Vai dormir para ter revelações, né, de Deus, para ter visão. É bom demais dormir, você precisa dormir. Né? Então o reino de Deus é isso, ele gera frutos. Ele gera frutos. O reino de Deus precisa gerar frutos dentro de nós. E eu quero continuar esse capítulo com você, porque tem muita coisa boa que Jesus ele nos ensina. Jesus atravessava cidades, no versículo 22, e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Olha Jesus mostrando o reino de Deus, implantando o reino de Deus naquela região. Alguém perguntou, né? Olha o curioso aqui, que eu já estava entendendo da importância do reino dos céus, o reino de Deus. Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Que pergunta, hein, gente? Mas era Jesus, né? Para Jesus você pode fazer todo tipo de pergunta. Talvez o teu líder não vá saber todas as perguntas que você tem. Oi? É, verdade. Obrigado, pastor. Talvez o teu líder não vá saber todas as respostas para todas as perguntas. Mas Jesus sabe. Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu, façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Olha que forte. Jesus ele foi direto, né? Jesus, são poucos que vão ser salvos. Se ele fosse direto aqui, ele já estaria sentenciando. Não, vão ser poucos, o resto não adianta buscar. Mas Jesus não, ele veio para trazer vida, para trazer salvação. Então ele fala, façam tudo para entrar pela porta estreita. Olha aí, ó. Ele já deixa uma missão aqui, uma direção, uma pérola. Não é fácil entrar no reino de Deus. Você precisa se esforçar. Você precisa desejar o reino de Deus e não sair do reino de Deus. Pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar. Glória a Deus, né? Sim ou não, gente? Já está com desejo bom. Muitos vão querer entrar, mas não poderão.
E aí vem a interrogação, por quê? Aí eu me lembrei de Gálatas 5:19. Você pode ler lá, né, os frutos da carne. Tem os frutos do Espírito e os frutos da carne. Ali tem um resumão. É lógico que tem mais coisas, né, que faz com que você não entre no reino dos céus. Mas Gálatas 5:19 você já tem. Coloca aí, vai, Gálatas 5:19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, vai mudando. A adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva. Essa tradução é horrível. A ambição egoísta, agora eu perdi tudo. Mudou? Bom, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, Jesus, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam. Aí você já tem uma ideia, né? A porta é estreita, sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas eu não quero me ater a isso. Eu quero continuar aqui, ó. Pois eu vos afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Versículo 25. Volta lá, minha filha. Lucas 13, 25. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Quem que é o dono da casa? Quem sabe? Deus. Deus é o dono da casa. Ele vai se levantar, o dono do reino do céu. Jesus vem para pregar. É chegado o reino de Deus, então Deus é o dono. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta, e vocês ficarão do lado de fora batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor ensinou na cidade. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Aqui não tem ninguém que faz isso, aleluia. Versículo 28 fala: quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa do reino de Deus. E agora são os últimos, os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Né? Jesus aqui, ele mostra algo poderoso, poderoso. Você é religioso, você que pratica os frutos da carne, você que não quer mudar. Pastor, mas quando se converte, acabou, você não peca mais? Não, nós estamos sujeitos ao pecado. Né? Quando Paulo fala dos frutos da carne, fala daquela reincidência. Você não quer mudar, você não deseja mudar. E Jesus, quando toca sobre isso aqui, e muitos perguntam: Jesus, mas eu andava contigo, eu sentava na mesa, eu te conhecia. Jesus está falando assim: ó, você estava só aqui, ó, de mente e presença, mas o teu coração não estava. Lembra do jovem rico? Não sei se ele perdeu a salvação, mas ele não quis vender, né? Não quis largar as coisas do mundo. E Jesus, ele fala assim: vai ter muitas surpresas, porque o reino de Deus era muito além do que você imaginava, do que eu imaginava, do que nós imaginávamos. Né? Mas porque a nossa atenção estava mais nas coisas naturais, que representa a carne, do que nas coisas de Deus, deixamos de viver o reino de Deus na terra. E Deus, ele não nos chamou para viver a vontade da carne. Fala, põe a mão no teu coração e fala: Senhor, livra minha alma de ser enganado pelas coisas da carne. Eu quero viver os frutos do Espírito na minha vida. Vocês entendem, sim ou não? Jesus, ele fala que o reino de Deus, ele cresce, o reino de Deus, ele não para. Né? A semente de mostarda
né, pode ser pequena, a sua fé pode ser pequena, mas se você empreitar a sua fé, se você colocar a tua fé, se você desejar a presença de Deus, você tem tudo para crescer e dar muitos frutos. Aí Jesus fala que o reino de Deus é semelhante à farinha que coloca o fermento, coloca a presença de Deus ali naquela massa, aquela farinha bem misturada, a massa vai levedando ali, vai misturando toda a farinha, ela cresce e ela vai dar um pão gostoso, vai dar, né, o fruto da terra, uma coisa deliciosa, vai produzir. O reino de Deus é um reino de paz, de justiça, e o reino de Deus é um reino de constante crescimento. É viver a verdade, é não negociar a verdade, é caminhar na verdade, é ficar atento, né, o que é da carne vai me levar para o inferno. Opa, peraí, eu preciso mudar, vai doer, mas eu preciso tirar essa raiz, eu preciso tirar esse espinheiro. Se eu deixar o espinheiro tomar conta, né, ele vai tomar conta, ele vai destruir tudo que é bom e agradável dentro de mim. Jesus ele mostra para aqueles fariseus, para aqueles saduceus e para os discípulos que o reino de Deus é muito maior do que nós imaginamos. Então nós precisamos entrar de corpo, alma e espírito na presença do Senhor e não negociar a nossa vida. Né? Nós estamos caminhando para um funilamento, tá certo? Está se afunilando tudo para a volta de Jesus. E a palavra de Deus fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Você consegue entender o que eu estou falando? Mas o reino de Deus não parou. Jesus ele não fechou as portas. A porta da eternidade é estreita, mas está aberta para você entrar, para mim entrar, para minha família, para nós entrarmos. Quantos entendem isso? O reino de Deus está aberto. O reino de Deus, né, continua crescendo. Né? A massa não terminou de crescer ainda. Deus ele quer que todos o busquem, né, de todo o coração. Deus ele quer, o Espírito Santo está na terra para fazer a obra, para salvar você, para salvar a tua casa, para salvar a tua família. E de repente tem algum fruto da carne que possa estar impedindo você de salvar a tua família. Porque você não tem fé para viver a totalidade do reino dos céus. Consegue entender? Você não tem fé que você vai viver uma eternidade. Pastor, mas eu oro, e aquele filho não se converte, o meu marido não se converte. Né? O teu caminho está reto. O reino de Deus está em constante crescimento. Entende o que eu estou falando, gente? Não para, não é uma religião. Né? Os saduceus e os fariseus estavam tão bitolados na religião que não viram o Filho de Deus chegando e fazendo milagres. Cara, que milagre, que coisa sobrenatural. Na frente dele, Jesus curou uma endemoniada, tirou todo o espírito de amargura, a doença da vida dela. Mas por causa da religiosidade de um sábado, eles se prenderam. Não quiseram viver o reino de Deus. O reino de Deus é muito mais. O reino de Deus é movimento. Fala para o irmão do seu lado, você precisa se remexer muito. Né? Quem lembrou daquele desenho lá? Eu me remexo, está amarrado. Né? Mas você precisa se mexer. No frio, se você não se mexer, esfria. E é perigoso ter uma hipotermia. Quantos conseguem entender? Sim ou não? Precisa se mexer. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Eu achei muito interessante aqui o versículo 30, que Jesus ele fala assim, ó. E os que são os últimos serão os, né, na versão tradicional, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não parou. O reino de Deus continua acontecendo. O que acontece no reino de Deus, e Jesus está explicando aqui muito claro, é que os primeiros pararam. E não pode parar. Vou falar de novo, não para. Você não pode parar. Se você é bom de evangelizar, evangeliza. Se você é bom de ganhar muito dinheiro para abençoar o reino de Deus, ganhe muito dinheiro. Se você é bom para discipular, seja um bom discipulador. Se você não é bom em nada, ora, fala, Deus, o que eu faço? Deus ele vai, capaz de até afinar você. O Fernando está orando para entrar no louvor até hoje, mas Deus não afinou ele não. Mas é um ótimo ganhador de almas, olha o talento que ele tem.
né? Nós não podemos parar. Jesus está mostrando aqui, fariseus, saduceus, eu posso curar a hora que eu quiser, eu estou fazendo bem. Eu posso trazer a presença de Deus aqui na terra a hora que eu quiser. Não tem tempo, não tem hora. É de dia, é de noite, de madrugada. Eu tenho que me levantar a hora que o Espírito Santo me chamar, me cutucar para orar, eu vou orar. Eu vou ajudar o necessitado, eu vou ajudar o aflito, eu vou parar o carro, né, num lugar seguro, mas vou ali orar pela pessoa que sofreu um atropelamento e ela vai acontecer um milagre, o braço vai voltar, né, vai curar, a vida vai voltar naquela pessoa, ela será transformada. Você está sendo útil na obra de Deus, você está dando frutos, como Jesus está declarando aqui. O reino de Deus é semelhante a isso, né? O reino de Deus, ele se compara a isso. Homens e mulheres de Deus cheios de fogo, não religiosos e também não mortos, pessoas que desistem da fé. Você não pode desistir da fé, né? Nos últimos dias vai piorar a coisa, e se você não estiver firmado na rocha, você vai sair. Agora Jesus, né, através de Isaías aqui, Pedro em Atos 2,16, ele fala: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Foi Joel, tá, gente? Não é Isaías. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Em outra versão, sobre toda a carne. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Você entende que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? Mas a Bíblia fala que acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. O reino de Deus não parou até agora. A profecia de Joel começou a se cumprir em Atos 2, a descida do Espírito Santo. E a profecia de Joel vai se cumprir nos nossos dias. Você consegue entender? O reino de Deus não pode parar. Se você para, o reino de Deus não para. Mas muitas vidas poderiam ter se convertido através de você. Você consegue entender? Põe a mão no teu coração e fala: misericórdia. Pessoas poderiam ser curadas porque você não parou. Milagres poderiam acontecer porque você não parou. Entende? Coisas sobrenaturais podem acontecer na sua vida porque você não é um religioso. Você não é uma pessoa que está impregnada na cultura do mundo, mas você está aprofundada na cultura de Deus, você faz parte do reino de Deus, mesmo sendo a mostardinha. Quando crescer você vai dar, né, uma hortaliça, uma árvore grande, enorme. Não importa o tamanho da sua fé, o que importa é o que você vai fazer no processo, até o crescimento. Consegue entender? Não importa a quantidade de fermento, o fermento ele vai contaminar, vai encher, né, aquela farinha de poder, e a farinha ela vai fazer com que a massa cresça. Deus ele quer usar você. Jesus ele faz essas duas comparações, porque ele tentou pregar o reino de Deus para aqueles religiosos e eles não aceitaram. Agora os discípulos estavam fresquinhos. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. No processo nós não podemos parar. O reino de Deus não para. O reino de Deus não para. A bênção de Deus na sua vida não para. O milagre de Deus na sua vida não para. Mas a sua parte também não pode parar, né? O teu desejo por ele não pode parar. A massa só levedou porque o fermento desejou levedar a massa, né? A mostarda só se tornou em árvore porque a semente desejou morrer, né? Porque é assim que acontece. Ela morre para nascer. Ela se torna, ela morre ali, acabou. A fortaleza dela, né, a casca dela morre, ela abre para deixar, né, o agir de Deus fazer com que ela cresça. O reino de Deus é comparado a isso.
você não pode parar, você tem tudo para crescer, você tem tudo para vencer. Não é um relacionamento mal, sei lá, escolhido, não sei se é essa a palavra, né? Um relacionamento mal feito que vai te afastar de Deus. Conserta e volta para Deus, né? Não é algo que você fez no passado, que está tocando ainda no teu coração, vai fazer você parar. Eis que faço nova todas as coisas. Deus, ele faz tudo novo na sua vida. Por quê? Porque você precisa crescer. Deus, ele trouxe a eternidade para dentro de você. E quando nós abrirmos a nossa mente para viver a eternidade de Deus, nós não teremos mais tempo para viver o temporal, mas nós vamos viver o atemporal. É Deus em nós, é a verdade, é a presença, é o Deus que não para, é o Deus que não muda, é o Deus que cura, é o Deus que faz milagre. Não é a depressão que é o Senhor da minha vida, não são os problemas da vida que são os senhores da minha vida, não é o Fernando com a plaquinha tempo esgotado que vai ser o Senhor da nossa vida, né? Amém? Amarra essa plaquinha em nome de Jesus, né? Deus, ele está movendo sobre nós, né? Fala para o irmão do seu lado, Deus está movendo sobre nós. Deus está movendo sobre você. E Ele não para. E porque Ele não para, eu quero convidar você para ficar de pé. Chamaram o Avelino aqui para tocar uma música de avivamento. Amém. Olha que interessante, Atos, né? Pedro, ele declara, né, Joel, e acontecerá que nos últimos dias vai acabar tudo. Não. Ele declara essa profecia porque vai acontecer, já está acontecendo nos últimos dias. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Você é um privilegiado, né? Somos os últimos, talvez, até a volta de Jesus. Não sei, né? Eu estou novo, 50 anos, né? Não sei se passa de 20 anos. Para mim, mais 7 anos, 8, Jesus está voltando. Mas pode ser que não. Eu não posso parar, porque né, o reino de Deus não veio ainda, né? Jesus não veio buscar a sua igreja. Eu preciso continuar. Até o último segundo você precisa continuar. Põe a mão no seu coração e fala: Senhor, me dá força, me dá desejo, me dá entendimento para não parar, mas para continuar. Se move em mim, Senhor. Se move na minha vida. Eu entrei no teu reino e não vou sair, porque eu quero viver a eternidade contigo. Põe a mão na tua cabeça e fala: Jesus, derrama o teu poder sobre a minha vida. Derrama o teu poder sobre a minha vida. Eu quero viver esse poder. Atos 2, a descida do Espírito Santo sobre mim. Põe a mão no teu coração e fala: Espírito Santo, faça maravilhas no meu interior. Espírito Santo, faça maravilha no meu interior. Me prepara para viver a eternidade do Senhor. Me prepara. Aleluia. Agora levanta a sua mão direita e fala: eu declaro que o reino de Deus não para. Que o reino de Deus, que é comparado à semente de mostarda, o reino de Deus, que é comparado ao fermento, que leveda toda a massa, que traz crescimento, que traz vida, o reino de Deus que transforma a minha vida, o reino de Deus que muda a história da humanidade, vai entrar no meu lar, vai entrar na minha casa, vai entrar no meu trabalho, vai entrar no coração dos meus amigos. O reino de Deus será derramado, o Espírito Santo, as águas do avivamento de Deus vai ser derramado, vai inundar toda a minha casa. Todos que estiverem próximos de mim se beneficiarão com o reino de Deus, porque o Senhor me prometeu o derramar do teu Espírito Santo sobre mim, sobre a minha família, algo que muda a minha vida, algo que mudará a sorte da humanidade, que mudará a sorte do Brasil, que mudará a sorte do meu estado, algo que vai mudar a sorte da minha cidade, do meu bairro, das pessoas que precisam do Senhor.
Pode derramar, Senhor. Pode derramar, Senhor. Pode derramar, Senhor. Eu sei que o Senhor está levando você a orar por algumas coisas. Ore em nome de Jesus. Há algumas coisas pontuais. O Espírito Santo está levando você a orar. Se é sobre você, se é sobre outras pessoas, outros negócios, apenas ouça a voz do Espírito Santo, levanta a mão direita e vai orando. Vai profetizando, vai profetizando. Vai liberando a fé aí, grão de mostarda. Vai liberando a fé aí. Fermento bom, fermento que traz o crescimento. Você que tem os frutos do Espírito, vai orando, vai profetizando. Você não pode mais ser o mesmo. Você não pode mais voltar atrás. O caminho já foi traçado, a eternidade, o caminho é estreito, a porta é estreita. O dono da casa não fechou a porta ainda. O dono da casa ainda está com as portas abertas. Entre. Se prepara para entrar. Deus te chamou para entrar. Jesus, ele prega, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Nós fazemos parte, talvez, da última geração. Somos os abençoados por Deus. E para permanecer, você precisa consagrar a tua vida. Eu quero convidar você a se encher do Espírito Santo. Talvez algo esteja incomodando no teu interior. Talvez você tenha entrado aqui pensando em sair. O diabo está enganando você. O diabo está enganando você. Talvez você viva uma cultura que não é de Deus. Talvez você tenha vivido coisas que não pertencem ao reino de Deus. Eu quero convidar você a se ajoelhar aí no teu lugar, se ajoelhar aqui na frente e deixar o Espírito Santo